A Associação Beneficente de Saúde do Noroeste do Paraná, Norospar, convidou os veículos de comunicação de Umuarama e região para uma coletiva de imprensa na manhã desta sexta-feira, para esclarecer a sociedade sobre a atual situação das doenças respiratórias que estão provocando significativo aumento das internações e uma consequente alta taxa de ocupação hospitalar. É fundamental destacar que os hospitais da região já operam no limite de sua capacidade, especialmente no atendimento pediátrico. A iniciativa visa ainda orientar gestantes e puérperas e a população quanto às medidas de prevenção, com foco na vacinação e nos cuidados essenciais para evitar o agravamento dos quadros respiratórios. Participaram da coletiva o Dr. Kelso Ferrarini, coordenador do Serviço de Pediatria e Neonatologia do Norospar, que abordou a gravidade do atual cenário entre as crianças. O objetivo é dar um panorama de como está a nossa situação hoje aqui no hospital e também conscientizar a população, o que a população pode fazer para melhorar, visto esse panorama, vamos dizer assim, caótico que a gente está vivendo, né? Então, a síndrome respiratória aguda, ela começa com sintomas gripais, causadas por vírus. O principal vírus que a gente tem visto aí é o influenza, tanto influenza A e B, e também o vírus sincicial respiratório, que é o principal vírus que causa a bronquiolite. Então, crianças, principalmente abaixo de 2 anos, começam com sintomas gripais, e esses sintomas gripais podem evoluir com situações graves de insuficiência respiratória. Tosse, dificuldade respiratória, complicações com pneumonia, e a grande maioria dessas crianças, elas precisam de internamento, principalmente de suporte de oxigênio. Qual é o nosso panorama hoje do Norospar, né? A gente tem todos os leitos ocupados de enfermaria. E a gente tem que entender que quando a gente tem 8, 10 leitos ocupados, a gente tem ocupado pelas síndromes respiratórias agudas graves. E as outras coisas não param de chegar, gente. Então chega trauma, chega criança que precisa de cirurgia de ortopedia, chega criança que precisa de cirurgia de adenoide, chega infecção intestinal, enfim, chegam outras doenças, mas como a capacidade total dos leitos estão ocupados por síndrome respiratória aguda grave, a gente começa a quase que colapsar o serviço para tentar acomodar essas crianças. E a nossa UTI também, hoje, ontem a UTI neonatal, que não tem nada a ver com a parte respiratória, a gente tem os leitos neonatais, mas a nossa UTI pediátrica, que também é uma UTI para trauma, acidente, pós-operatório de neurocirurgia, hoje a gente tem todas as vagas ocupadas para síndrome respiratória aguda, inclusive 2 crianças entubadas. E uma coisa que a gente tem que ter em mente, né, é que esses vírus respiratórios, eles têm esse pico, infelizmente, nesse período aí, vamos dizer, de março a setembro, a parte do outono e do inverno. A gente sabe que muitas vezes a gente não consegue fazer um controle adequado, né? Então, às vezes tem uma má alimentação, a parte de higiene, né, de uso de álcool, de lavagem de mãos, creches e escolas são aglomerados, então a transmissão fica mais alta, e o que pesa é a cobertura vacinal, né? Então, o influenza, que é um dos principais da síndrome respiratória aguda, tem a vacina para ser feita, né? E hoje no Paraná, até o secretário estadual deu uma entrevista aí por esses dias, está em torno de 38%. Alguns locais, o público pediátrico chega a 20% de cobertura. Para vocês terem uma ideia, para a gente conseguir estabilizar, precisa de 90%. Vou te dizer que mais do que 95% dos casos são crianças abaixo de 6 meses. Né? A gente tem visto muitos bebês abaixo de 28 dias, que é o público neonatal, precisar de internamento. Quase que uma taxa de 80% desses bebês que ficam resfriados, gripados e evoluem para bronquiolite, né? Então, eu vou te dizer que hoje, se a gente for ali na enfermaria, quase todos abaixo de 6 meses. Dr. Ezequiel Matei, coordenador do Serviço de Ginecologia e Obstetrícia da Norospar, que fez um pronunciamento técnico alertando para os riscos às gestantes e puérperas e síndromes respiratórias agudas graves que podem afetar a saúde da mãe e do bebê durante a gestação, exigindo cuidados redobrados nesse período. A gestante, ela tem, por característica, uma diminuição da resposta do sistema imunológico. Então, toda infecção em gestante a gente considera infecção grave.
No momento, a gente não tem nenhuma gestante com infecção respiratória grave, mas Covid pode ser grave na gestante, influenza A também pode ser grave na gestante, justamente por conta do sistema imune funcionar de uma maneira mais branda no período da gestação. Então, também é importante que a gestante evite contato com pessoas que estejam resfriadas, principalmente em locais fechados, com pouca ventilação, para que a gente diminua o risco de contato. Quando a gestante também adquire essa infecção muito próximo de ter o parto, muito próximo de ganhar o bebê, também aumenta esse risco, pois a paciente ela vai passar ou por um procedimento cirúrgico ou por um parto normal, que também vai alterar a parte fisiológica dela, e se ela tiver uma infecção, às vezes isso é muito mais grave da gente conseguir tratar, aumenta muito o risco de um procedimento, de uma cesariana, de um parto normal, se a paciente tiver infecção, e às vezes ela entra em trabalho de parto e não tem o que fazer, mesmo com infecção a gente tem que acabar tratando ela e cuidando dela dessa parte. A gente aguarda aí ansioso a liberação da vacina pelo governo federal, né, que geralmente faz de 32 a 36 semanas, para justamente o que o Dr. Kel estava explicando, o bebê nesse início ele tem uma imunidade muito frágil, então a ideia da vacina na mãe é que a mãe produza o anticorpo e passe esse anticorpo para o bebê pela placenta e depois através da amamentação, para que cubra justamente nesse período mais crítico, que é esse período até o 6º mês de vida do bebê. Então esses anticorpos eles viriam da mãe e nisso que atuaria a vacina. Então mães em puerpério imediato, evitar sair de casa, local público, ficar mais reservado em casa, diminuir a visita, né? Falar de maneira educada para a família, olha, no momento que a gente está passando por esse aumento de infecções respiratórias, tanto para mim como para o bebê, é um período que a gente pode deixar essa visita para posterior. Eu acho que isso é o principal. Como via de transmissão é contato, quanto mais isolado você ficar, menor a chance de você adquirir a infecção. E o Dr. França, presidente do Norospar. Porque nós estamos enfrentando em torno de 4 pandemias, né? Primeira é o sincicial respiratório nessa época, dengue, a Covid, e um que está me preocupando muito, eu digo que também faz parte, acidentes nas estradas. E a nossa capacidade não é grande, a nossa capacidade, nós temos 130 leitos só para absorver isso aí. Nessa pandemia que está acontecendo, nós chegamos a rejeitar, hoje, por exemplo, nós somos totalmente ocupados, não fica esse problema.